Olá pessoal, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e dessa vez nós vamos começar uma série de vídeos, serão 7 vídeos sobre os 7 pecados capitais. Apesar deles não estarem na Bíblia, né, eles foram colocados, foram definidos pela primeira vez pelo monge Evangelius Ponticus em 345 entre 399 depois de Cristo. Então, mas o que ele queria com tudo isso? Esse monge, o que ele queria? Ele se dedicava a disciplinar corpo e mente e o trabalho espiritual. E para isso ele usou e denominou 7 pecados capitais. E para cada pecado capital chamado, né, que seria a vaidade, que é a soberba, a ira, a preguiça, a luxúria, a gula, a inveja e a avareza. Então nós vamos tratar sobre cada um desses. E para cada um desses existe um conceito bíblico. Para a ira nós temos a paciência, para a inveja nós temos a caridade, para a preguiça nós temos a diligência, para a gula a gente tem a temperança, para a soberba a gente tem a humildade. E para a luxúria nós temos a castidade e para a avareza nós temos a generosidade. Então nós vamos tratar de cada um deles à luz da Bíblia. E o primeiro que a gente vai tratar, que é o pior de todos, seria a vaidade, a soberba, o orgulho, porque é a partir daí que vem todos os outros. Salomão começou o livro de Eclesiastes dizendo, Eclesiastes capítulo 1, verso 2, vaidade, tudo é vaidade. Por quê? Salomão, sendo o homem mais sábio que já passou na terra, ele concluiu que tudo não passava de uma raiz de vaidade. É isso que a gente vai ver hoje. O vaidoso é como um balão de gás que se enche, mas o conteúdo está vazio. Ou seja, em outras palavras, ele coloca a sua vida naquilo que é vazio, fútil. A essência da vaidade é adorar as coisas e não o Criador. Por isso que ele é o primeiro, porque é nele que vem Lúcifer e toda a raiz da vaidade, o orgulho e a soberba foi a razão da queda. O vaidoso, ele é pernicioso porque ele faz um cálculo a partir de que ponto ele vai se beneficiar. Então, a partir disso, quando ele olha só para ele pensa como o mundo existe a partir de mim, como o mundo pode me beneficiar. E o vaidoso, ele tem um excesso de cuidado com a opinião dos outros. É interessante porque o vaidoso vive para si, mas pensando na opinião dos outros. A vaidade, ela é perniciosa porque ela me leva para uma preocupação excessiva do que os outros estão pensando sobre mim. A vaidade, ela é muito perniciosa porque você pensa assim, eu não posso parecer imperfeito. E o remédio para isso é a humildade. Humildade vem de humus. Eu me aproximo da terra. Eu me aproximo da terra e me considero parte da criação. Outro remédio para a vaidade, além da humildade, é a vaidade sendo controlada pela própria vaidade. Eu vou explicar isso para vocês. Se eu ficar proclamando para o mundo a minha inteligência, as minhas habilidades, eu vou ficar insuportável para os outros. Porque quanto mais o vaidoso proclama suas virtudes e habilidades para os outros, sejam reais ou imaginárias, mais ele vai ficar insuportável. Então não fale de você mesmo, deixe que os outros falem de você. Então por isso que a vaidade pode ser controlada pela própria vaidade. Veja bem, se eu estou desejando que os outros me tenham em alta conta, o pior caminho é eu ficar falando das minhas habilidades. Sem falar que a vaidade significa uma carência, que os outros me aceitem. Então, outro remédio para isso é o autoconhecimento, para que eu não me torne um outdoor de mim mesma. É uma boa estratégia eu considerar que minhas virtudes não precisam ser proclamadas. Então, a humildade é o perfeito antídoto para eu escapar da vaidade. Porque se eu não controlar a vaidade vai me controlar.
Se, como Salomão disse, tudo é vaidade, então eu preciso controlar a vaidade que está em mim e a vaidade que está nos outros. Eu preciso identificar quais são as minhas vaidades para que elas não me controlem. Então, outro antídoto e definitivo e bíblico e recomendável para todos nós contra a vaidade que existe em nós está em Tiago 4, versículo 10, quando ele diz assim: humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Quando ele fala em humilhar-se diante do Senhor, não é a gente se rebaixar, não. É a gente ficar numa posição de servo, de súdito, certo? E isso também diante dos outros, não menor do que os outros, não melhor que os outros, mas também súditos do reino de Deus. Essa é uma lição preciosa para nossas vidas, a gente controlar e identificar nossas vaidades. E a gente vai fazer isso somente tendo o autoconhecimento. E para ter o autoconhecimento, uma excelente referência é você colocar essa Bíblia para ser praticada na tua vida. Que Deus te abençoe.